Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes aí na companhia da sua família, dos amigos, mas principalmente na companhia do nosso amigo Jesus e do doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouco sobre as belas histórias da Bíblia? A partir de hoje eu vou começar com vocês uma sequência de histórias sobre a vida de José. Nós já aprendemos sobre os patriarcas, né? Que são os líderes da nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E agora nós vamos aprender sobre a vida de um dos filhos de Jacó. Mas aprendendo sobre a vida dele, nós vamos aprender sobre a vida dos seus irmãos também e sobre a formação da nação de Israel. Mas antes de começar, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu prometo. Pode deixar, tá prometido. Será que você mesmo já não disse essas palavras? Será que você sempre consegue cumprir as promessas que você faz? Talvez você tenha prometido estudar mais ou brincar com um amigo, mas a sua família teve que fazer um passeio e aí ou você ficou doente e não conseguiram cumprir o que prometeu. Seus planos mudaram e você quebrou a sua promessa. Mas será que isso acontece com Deus? Será que existe algo que pode fazer Deus quebrar as suas promessas? Não, nunca Deus quebra as suas promessas, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel e poderoso para cumprir cada promessa feita. Na verdade, Deus está sempre trabalhando para cumprir as suas promessas. Então, uma promessa especial foi feita há cerca de 4.000 anos atrás a um homem chamado Abrão. Ouça só o que Deus disse para ele. Tá aqui, em Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 1 e 2. Olha só a promessa que Deus fez a Abrão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E muitos anos depois de fazer essa promessa, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Deus prometeu fazer de Abraão o pai de muitas nações. Deus disse que por meio da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a bênção da família de Abraão viria centenas de anos depois, quando Deus enviou seu filho Jesus para nascer nesse mundo. Este era o plano de Deus para restaurar o relacionamento, ou seja, a amizade rompida entre Deus e o homem. Porque o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado quando as primeiras pessoas, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. Romanos 5 e 12 fala bem assim, vamos ver o que é que Papai do Céu fala aqui em Romanos 5 e 12. Está escrito bem assim, Pelo que, como por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, através do pecado de Adão e Eva, a morte passou para quê? Para toda a humanidade. E por causa do pecado de Adão e Eva, você e eu já nascemos com vontade de pecar. Isto é, fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente quer e que nem sempre agrada a Deus. E esse versículo diz que o resultado do pecado é a morte. Então, o nosso relacionamento com Deus fica interrompido por causa do pecado. O seu e o meu pecado teriam que receber um castigo, né? O devido castigo. Mas a boa notícia é que Deus
nos amou e enviou seu único filho Jesus a este mundo para nos livrar do castigo do pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Então, esse relacionamento com Deus foi restaurado por meio de Jesus. Jesus é o Redentor prometido que viria de onde? Da família de Abraão. Então Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da família de Abraão. Essa foi uma promessa maravilhosa. Então, por aí a gente tira que Deus cumpre as suas promessas. E a Bíblia, do começo ao fim, conta o plano de Deus para salvar as pessoas dos seus pecados. No primeiro livro da Bíblia, Deus prometeu enviar um Redentor que iria nascer da família de Abraão. Então, quando Abraão morreu, Deus repetiu sua promessa ao seu filho Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó, e Deus também repetiu a promessa por meio dele. A cada geração após Abraão, Deus continuou trabalhando para cumprir as suas promessas. Isaque abençoou seu filho dizendo, tá aqui ó, em Gênesis 28 e no versículo 3, 4, fala bem assim, ó, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa do Betuel, pai da tua mãe, e toma lá tua mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, depois disso, Jacó, deixou Canaã e foi para Harã, que era onde morava a família da sua mãe, para a casa de um homem chamado Labão, ou seja, seu tio. E ele, Labão, tomava conta das suas ovelhas. E lá Jacó foi trabalhar com Labão como pecuarista, cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. E Jacó se apaixonou pela filha mais nova de Labão, esta daqui, Raquel. E Raquel, ele falou para Labão, como nós vimos na série dos patriarcas, que Labão falou para ele, não é justo, ele já estava um mês morando lá contigo, ele falou, não é justo que você trabalhe para mim de graça. Quanto que você quer receber pelo seu trabalho? E aí nós vimos que Jacó não pediu para ele dinheiro, posse. Ele falou bem assim, olha, eu vou trabalhar por 7 anos por Raquel, porque ele se apaixonou por Raquel. E ele trabalhou 7 anos para poder casar com ela. Mas após 7 anos, Labão enganou Jacó e lhe deu sua filha mais velha, Lia, esta daqui, ó, como esposa. Depois Labão deixou Jacó se casar com Raquel também. Mas Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Agora Jacó tinha 2 esposas. Isto não era incomum na época e local em que Jacó vivia, mas não era o que Deus desejava para ele. Os planos de Deus não era Labão enganar Jacó ou Jacó ter 2 esposas. O que Labão fez trouxe muitos problemas para Jacó. A Bíblia conta que Jacó amava Raquel mais do que amava Lia. E Lia devia se sentir triste e com raiva por causa de Jacó amar mais a Raquel do que a ela. E todos deviam viver muito felizes. Mas esta era a família que Deus prometeu que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Será que Deus poderia cumprir sua promessa por meio dessa família, mesmo que ela tivesse muitos problemas? Sim, ele poderia. Nada poderia impedir que Deus cumprisse a promessa de enviar um Salvador que pagasse o preço para nos remir dos nossos pecados. Deus está sempre trabalhando para cumprir suas promessas. Então, Deus viu o que acontecia lá na casa de Jacó, que Lia estava muito triste por Jacó, mesmo tendo casado com ela, dar mais atenção a Raquel do que a ela. Então, Deus viu
que ela estava triste e com o coração partido, então algo aconteceu que deixou Lia muito feliz. Ela teve um filho, isso mesmo, era o primeiro filho de Jacó. E Lia deu o nome a este menino de Rúben. Então, depois que ela teve esse filho, algum tempo depois, deu mais filhos para ela. E aí, ela já teve outro filho e depois mais 2. E os seus nomes eram Simeão, Levi e Judá. Agora, eram 4 filhos. E toda vez agora que nascia um novo filho, Lia tinha certeza que Jacó iria amá-la mais do que a Raquel. Mas isso, infelizmente, não acontecia. Jacó continuava apaixonado por Raquel. Só que agora quem estava infeliz era Raquel, porque não tinha nenhum filho. Ela estava ficando cada vez mais com ciúme da sua irmã Lia. Como aquele lar deveria ser triste e cheio de ciúmes e inveja. Olha só o que fala aqui em Gênesis 30 e no versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, senão eu morro. Ela: eu quero ter filho. Como que Lia tem? Eu não tenho, eu também quero. E Jacó: mas eu não te amo, por acaso você está querendo me colocar? Olha aqui o que ele falou. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. Ele disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Ele falou: você está achando que eu sou Deus, que eu sou capaz de te dar filhos? Eu não posso te dar filhos, eu não tenho culpa se Deus ter dado filho para ela e não para você, mas eu te amo, você sabe que eu te amo. Então, mais filhos nasceram na família de Jacó: Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar e Zebulon. Então, quantos filhos você vê agora que ele já tinha? Jacó agora já tinha 10 filhos. E nenhum desses filhos era filho de Raquel, a sua mulher amada. Finalmente, Deus, ao ver a tristeza de Raquel e por ter que cumprir a sua promessa, e a promessa de Deus teria que vir do ventre de Jacó e do ventre de Raquel, então finalmente chegou a vez de Raquel sentir a grande felicidade. Então Deus permitiu que ela tivesse um filho. Aí Deus viu que ela estava muito triste e Deus, para que Jacó não se entristecesse também, ele pudesse o quê? Ter um filho da sua mulher amada. Então Raquel teve um filho e deu qual o nome dele? O nome de José. Então, agora, Jacó já tinha o quê? 11 filhos. Jacó ficou mais feliz ainda por esse filho ser o filho da sua mulher amada. E a Bíblia fala que Jacó amou mais a José do que aos outros. José era o filho da mulher que ele amava mais e por isso ele se tornou o seu filho favorito. E alguns anos depois do nascimento de José, a família de Jacó fez mais ou menos uma viagem de 880 quilômetros. Por quê? José tinha saído daqui, de Canaã, e ido para Harã, para a casa do seu tio, e lá escolher a sua esposa, que foi o que aconteceu. Casou com Raquel e com Léa. E agora Deus falou para ele: Jacó, está na hora de você voltar para a terra que eu prometi ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Então volta para Canaã. Então Jacó foi, pegou as suas mulheres, os seus filhos, os seus animais, os seus servos, os seus escravos e partiu de Harã novamente para Canaã. E a distância entre Harã e Canaã era de 880 quilômetros, crianças. E quando ele foi fazer essa viagem, Raquel, ela estava grávida mais uma vez. Havia muitas pessoas da família de Jacó. Na longa viagem que eles estavam voltando, aconteceu uma coisa maravilhosa. Deus
novamente apareceu a Jacó. Nós vimos lá na história dos patriarcas, quando Deus apareceu para Jacó, que ele viu uma escada de anjos que subiam e desciam do céu. Nós vimos também que quando ele foi se encontrar com seu irmão Esaú, Deus novamente apareceu para ele, que é esta nova aparição de Deus para Jacó. E Deus lhe deu uma mensagem especial. Qual foi essa mensagem que Deus deu para Jacó? E disse-lhe Deus, está aqui em Gênesis 35:10, o teu nome Jacó não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidões de nação sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? E talvez você já tenha escutado esse nome antes. É o nome de um país. E muitas pessoas de lá vieram da família de Jacó. No dia em que Deus apareceu a Jacó, ele falou que a terra que ele havia prometido a Abraão e a Isaac ia pertencer a Jacó, seus filhos e os filhos dos seus filhos. E Deus prometeu que reis viriam da família de Jacó. Deus estava lembrando a Jacó da promessa especial que ele havia feito para Abraão, muitos anos antes, que o Redentor viria desta família. Mesmo sabendo que a família de Jacó tinha muitos problemas, Deus continuou trabalhando para cumprir a promessa que havia feito para Abraão e Isaac, e agora para Jacó, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. E se você, criança, já crê em Jesus como seu Salvador, lembre-se de que Deus também está sempre trabalhando para cumprir as promessas dele para você. Então nunca se esqueça que Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Nada poderia impedir que Deus cumprisse por meio de Jacó e sua família as promessas feitas a Abraão. E deve ter sido um momento muito especial aquele em que Deus falou, renovando as suas promessas para Jacó e sua família. Jacó adorou a Deus e colocou uma grande pedra marcando o local em que Deus lhe repetiu a promessa. E Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então, ele tinha saído aqui de Harã, aí ele parou aqui, em Betel, né? Que foi aonde antes esse lugar aqui se chamava Luz, cidade de luz. Mas a partir do momento que Jacó teve essa visão, ele ergueu ali um altar de pedras, derramou azeite e falou bem assim: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Então Betel significa casa de Deus. Então era hora de toda a família de Jacó seguir viagem. Então todos se puseram em viagem a caminho de Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão e Isaac. Mas também era hora de nascer o segundo filho de Jacó. Tá aqui, Raquel estava grávida do segundo filho. Assim que chegaram à região de Belém, que eles saíram de Betel, que tá aqui, e foram até Belém, que era uma cidade próxima de Betel. E quando chegaram lá em Betel, o bebê de Raquel nasceu. E depois de muita dificuldade, ela teve muita dificuldade no parto, o segundo filho dela nasceu. Mas uma coisa muito triste aconteceu. Por quê? Raquel morreu. Foi um dia terrível para Jacó. E ele deu ao nome do menino de Benjamim. E agora, quantos filhos Jacó tinha? Depois de Benjamim foi o seu 12º filho e o último de Jacó. Então Jacó agora tinha 12 filhos homens e uma filha mulher. Jacó enterrou Raquel, colocou uma pedra sobre a sepultura para marcar o local e depois continuou para Canaã com a sua grande família,
porque confiava que Deus ia cumprir as suas promessas. Então, ele não esqueceu das promessas de Deus. Apesar de todos os problemas na família de Jacó, Deus ainda usou esta família no cumprimento das suas promessas de enviar um redentor. A família de Jacó não era perfeita, mas era a família da promessa. Deus escolheu aquela família para abençoar todas as famílias da terra. Então, Jesus, o Salvador prometido, nasceria da família de Jacó. Então, turminha, o que nós aprendemos com essa história da vida de Jacó? Essa primeira parte da vida de José, falando ali do patriarca, Jacó. Que apesar da família dele, hoje em dia nós diríamos que era uma família disfuncional, Deus falou bem assim, apesar do erro, porque todos nós seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, quando a gente abre a Bíblia para ler, para observar a palavra do Senhor, nós vemos que todos os personagens da Bíblia, assim, principalmente do Velho Testamento, todos eles tinham falhas e erros. Mas Deus, através da vida deles, tinha feito promessas e Deus cumpriu a promessa, independente de serem humanos, serem falhos, serem pecadores. E assim é no dia de hoje. Se Deus tem uma promessa na sua vida, na vida da sua família, não importa, a pessoa pode ir, aprontar, fazer acontecer. Se ela se arrepender e se voltar para Deus, Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu na sua vida. Porque olha só, o nosso versículo de hoje fala sobre isso. Ó. A gente pode fazer o que for, mas se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir a promessa, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Então não importa o pensamento de A, de B, minha família é toda atrapalhada, essa família aqui não tem jeito não tem recuperação não. Tem sim. Você não sabe qual que é a promessa que Deus tem para sua família? Porque no livro de Jeremias, Deus fala que com amor eterno Ele nos amou e com bondade nos atraiu. E desde o ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia. Então, se desde o ventre Ele conhece, porque Ele conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro, então nós temos que crer nessas promessas dEle. Quando você achar bem assim, será que Deus vai mudar minha família mesmo? Será que eu vou melhorar? Será que as coisas vão acontecer na minha vida? Tá tudo tão difícil? É só você pegar a Bíblia, abrir ela, que você vai ver quantas promessas que tem aqui, que Deus nos prometeu que ia fazer na nossa vida, ia fazer na nossa família. Nós não podemos nunca desistir da nossa família, desistir da nossa vida, porque Deus nos prometeu. Só tem, crianças, 5 coisas que Deus não pode fazer. Então vamos ver quais são essas 5 coisas que Deus não pode fazer? A primeira coisa que Deus não pode fazer: Deus não mente. Isso mesmo, mentir é pecado. E a Bíblia diz que em Deus não tem nenhum pecado. Então, em Tito 1:2 fala: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Então, Ele prometeu que ia nos dar a vida eterna. Então, Deus não mente. Você e eu não somos como Deus. Nós pegamos mentira, Porque todos pecaram, a Bíblia fala em Romanos 3:23. Então, quando você pensa, você fala, você vê, você ouve, você faz coisa que desagrada a Deus, você está pecando. E este pecado é o que nos separa de Deus. Então, se Deus não tem nenhum pecado, Ele não mente. Então, Ele também não permite. A segunda coisa que Deus não faz é que Ele não permite que o pecado entre no céu.
em Apocalipse 21 e 27, ele fala que aonde Deus está, o pecado não habita. Então, se existisse pecado no céu, ele não poderia dizer que no céu não vai haver tristeza, não vai haver choro, que no céu só vai ser alegria. Então, por isso Deus não pode permitir que o nosso pecado entre lá. A outra coisa que Deus não deixa é de amar você. Ele te ama. Em 1 João 4,10, ele diz que ele nos ama e deseja que nós vamos morar com ele em sua casa celestial um dia. Ninguém merece ir para o céu, mas Deus ama você e ele abriu o caminho para que os seus pecados sejam perdoados. Então, qual é o caminho que Deus abriu? Porque ele não vai deixar. Outra coisa, ó. Primeira coisa, Deus não mente. Segunda, ele não permite pecado no céu. Terceira coisa, ele não deixa de amar você. E quarta coisa, ele não pode deixar de castigar o seu pecado. Mas, por amar muito você, o castigo que você merece pelo seu pecado, que é a separação de Deus, lá em Romanos 6,23, fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus. Então, ele escolheu alguém para morrer no seu lugar, para tomar o castigo no seu lugar. Ele enviou seu filho perfeito, Jesus, para receber o castigo no seu lugar. 3 dias depois que Jesus morreu numa cruz, ele ressuscitou e Jesus agora está vivo no céu e quer salvar você do seu pecado. E a quinta coisa que Deus não perdoa é o seu pecado. Se você não receber o seu filho Jesus. Então, se você não receber o seu filho Jesus, não tem como Deus limpar o seu coração. Ele não pode te salvar se você não receber seu filho como Salvador. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, eu tenho que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus não mente. Se você crer que Jesus morreu por você e pedir que ele te perdoe do seu pecado, ele fará isso. E você terá a vida eterna no céu um dia. Então, nós vimos isso durante essa lição. Então, pessoal, nós vimos durante toda essa primeira parte da vida de José que Deus cumpre suas promessas. Seja promessas de bênção, como promessa de maldição também. Então, nós devemos o quê? Trilhar o caminho que é certo. Se você já tem Jesus no seu coração, se você já o aceitou, maravilha! As promessas de Deus já, com certeza, já devem estar sendo cumpridas na sua vida, na vida da sua família, na vida de quem você já falou de Jesus, não é? Agora, se você ainda não conhece Jesus no seu coração, você ainda não aceitou como seu único e suficiente Salvador, infelizmente, você pode não estar recebendo as bênçãos que Deus promete junto com a salvação. Você pode estar o quê? No caminho errado. Mas você agora tem a oportunidade de receber Jesus aí dentro do seu coraçãozinho e pedir para ele vir morar no seu coração e te ajudar a fazer o que é certo, para que todas as promessas que ele promete aqui dentro da sua palavra, a Bíblia Sagrada, se cumpram na sua vida. Então vamos fazer uma oração de confissão de pecado e agradecer a Deus também por ter todas as suas promessas cumpridas na nossa vida? Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço pelo Senhor até o dia de hoje cumprir todas as promessas que o Senhor fez para toda a humanidade. A principal promessa, papai, de enviar o seu filho Jesus para morrer para a salvação e perdão de toda a humanidade. Senhor, eu confesso que sou pecador, tenho feito coisas que não te agradam, mas eu te peço, Jesus, que venha morar no meu coração e ser meu Senhor e Salvador, porque eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim e eu desejo um dia ir morar no céu para que essa promessa que o Senhor fez seja cumprida na minha vida. Obrigado, Papai do céu, por tão grande amor por mim. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício ali naquela cruz para perdão dos meus pecados e minha salvação. Por isso te agradeço, papai. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre o grande amor e a bondade de Deus, o quanto ele nos ama, porque Deus é bom.
Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da história da vida de José. Na nossa próximo encontro, eu vou estar dando continuidade e nós vamos ver o que aconteceu com a família de José depois que a sua mamãe morreu, depois que seu pai chegou lá em Canaã, de onde ele tinha saído para poder ir atrás das suas esposas, tá bom? E eu vou ficar aqui aguardando com ansiedade a presença de vocês aí do outro lado, tá bom? Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro e não se esqueça, entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha, estou aqui aguardando